Boa noite. Boa noite. Então, vou começar. Então, boa noite. Que honra poder estar aqui com vocês. Tem muita gente nova chegando no grupo. Então, esse grupo, muita gente me conhece por eu ser anfitriã dos anfitriões na Aliança, mas esse grupo aqui não tem nada a ver com a Aliança Divergente. Tem muitas mulheres aqui, muitas senhoras, que nem sabem o que é isso, tá? Então, aqui hoje não é a Karine lá, anfitriã dos anfitriões, é a Karine, psicóloga, analista corporal, e esse grupo eu criei, então eu falo que é a menina dos meus olhos. Então, é a minha paixão mesmo, no sentido de contribuir de alguma forma com os meus conhecimentos. Então, o grupo é mais uma troca, tá? Então, assim, é a maneira que eu encontrei de poder realmente contribuir de forma aleatória, tá? Então, eu sempre faço encontros, eu procuro sempre fazer a cada 15 dias um encontro, ou, dependendo da agenda, né, uma vez por semana. Isso vai de acordo com a minha agenda, mas todos os dias eu coloco uma pílula ali, uma palavra. Então, é uma maneira de poder acrescentar alguma coisa na vida de vocês. E aí eu queria que vocês também começassem, a partir de agora, a pensar realmente no quê? Por que eu entrei nesse grupo? O que de verdade eu quero? O que hoje realmente eu vim buscar aqui nesse encontro, numa quinta-feira, às 19h30, de estar aqui? E uma das coisas que, para quem entrou agora, por que eu chamo de senhoras, tá? Porque senhoras, automaticamente, o seu cérebro, ele vai buscar quem? A mulher que existe dentro de você. Porque se eu falar qualquer outra palavra que seja, ele vai buscar e muitas vezes não vai ter uma referência, não vai ter um repertório, e aí eu vou muitas vezes estar falando com a criança, com a menina que habita dentro de você. Então, é uma maneira de, toda vez que eu ponho uma pílula, toda vez que eu me refiro lá dentro do grupo, até no meu Instagram mesmo, senhoras, o seu cérebro vai buscar a mulher. E aqui hoje realmente eu quero falar com essas mulheres, tá? Então, assim, sintam-se à vontade também lá no grupo, se precisar de alguma coisa, mas eu quero lembrar que ninguém sabe de aliança, de permissão, nem nada, tá? Então, quando coloca assim, aliado, coloca alguma coisa lá dentro, ninguém sabe, tem muita gente ali que não entende, tá bom? Mas a intenção mesmo é trazer conhecimento para cada uma de vocês aqui, tá? E aí eu quero começar com vocês, eu quero que vocês fechem os olhos e, de verdade, fecha o olho, respira, conecta um minutinho com as suas emoções, com o seu coração. Respira profundamente. Deixa o ar sair. E eu vou falar uma frase e você vai completar com a primeira palavra que vier na sua mente agora. Eu quero. Qual é a primeira palavra que vem? Se você puder abrir seus olhos e escrever, eu quero, o que de verdade você quer? E quando você escreve, eu quero, que parte do seu corpo reflete esse seu querer? Se fosse para você escolher uma parte do seu corpo,
Que parte seria? Anoto. Eu quero ser feliz, eu quero viver. Que parte do corpo seria? Eu quero ser amada. E olhando agora para essa parte do corpo, coloca a mão nessa parte do seu corpo, aonde está esse querer. Qual é o sentimento que vem? Qual é o sentimento? É raiva? É frustração? É euforia? É alegria? É tristeza? Então, eu quero. O que de verdade você quer? Qual parte do corpo? Aonde que reflete isso hoje, esse querer na sua vida? Aonde é que reflete realmente aí no seu corpo? É no coração? É na mente? É nos olhos? É na boca? É no estômago? Nas pernas? No intestino? Aonde? Dentro do peito? Em tudo? No coração? E o sentimento? Qual é o sentimento? A constelação já começou, tá, gente? Qual é a idade dessa pessoa que quer? Quantos anos você tem? Quantos anos tem esse querer? Conecta com qual é a idade? 15? Sua idade atual? 2 anos? 5 anos? Quantos anos tem essa pessoa que quer isso? Feche seus olhos agora de verdade. Feche seus olhos e conecta com essa pessoa nessa idade que quer exatamente isso. E tem tudo a ver com essa parte do seu corpo. E que sente isso. Respira fundo. E quando você olha para todos esses sentimentos, para esse querer, para essa parte do seu corpo, quem é a primeira pessoa que vem na sua mente? Quem é essa pessoa? Olha para essa pessoa, ela está aí na sua frente agora. Que parte da sua vida, quando foi que essa pessoa sentiu? Vai abrindo os olhos, vai voltando. Quem foi a pessoa que você viu? Qual foi o primeiro nome que veio para você?
E que você pode ter certeza que não foi em vão. Mãe, meu ex-noivo. Quem mais? E aí eu começo agora. Porque essas pessoas que veio à mente são uma das pessoas, pai e mãe, meu marido. Quando vem essas pessoas, que seja tanto para o bom e para o ruim, são essas pessoas que muitas vezes estão determinando os seus resultados, tanto para o bom quanto para o ruim. Tanto para o sentimento que você sentiu aí agora, tanto para os seus resultados. Porque muitas vezes a gente aprendeu o quê? A fazer pelo outro, a viver pelo outro, a satisfazer expectativas do outro. E a gente esquece de olhar para quem? Para nós. Por quem você está fazendo o que você faz? E muitas vezes a gente faz e tem resultados positivos, só que muitas vezes, se não está satisfatório o nosso resultado, é porque a gente está fazendo, muitas vezes, pelo outro, ou esperando o outro fazer para a gente. Se o outro faz, eu sou feliz. Se o outro me dá, eu tenho resultado. Se o outro acredita, eu vou. Se o outro pega na minha mão, eu tenho resultado. Agora, de verdade, o que é que essa mulher quer de verdade? O nosso cérebro, ele é como um GPS. E todos os dias ele acorda perguntando para você, para onde é que nós vamos? Para onde é que nós vamos? Para onde é que nós vamos? Quais são as referências que você tem mandado aí para esse GPS? Qual é de verdade o seu querer? E muitas vezes hoje o nosso resultado é baseado que nas expectativas que as autoridades na nossa vida colocaram em nós. Que autoridades? Aquelas que realmente cuidaram de vocês. Pai, mãe, talvez você foi criada pelo seu avô, pela sua avó, talvez foi por um tio, talvez foi até por um vizinho, pelo irmão mais velho, a irmã mais velha. E espelharam muito deles em nós. E é onde muitas vezes a gente não cresce, é onde a gente não evolui, é onde a gente não pode realmente romper. Para quem é da aliança, sabe o que eu estou falando. E aí é uma vida, muitas vezes, porque a mulher sabe o que precisa fazer, mas por que que não faz? Onde foi de verdade que você se perdeu de você? E da onde é que vem todos esses nossos pensamentos? Você já parado para pensar? Então, hoje, né, da onde que brotou os pensamentos que eu sou, né, perfeccionista, que eu não sou nada, que eu não dou conta, que tudo é difícil, que para o outro é melhor? Da onde é que veio? Porque eu, assim como vocês, viemos por um plano de Deus. Nós somos filhas de Deus, mas aonde foi que nós nos perdemos no meio disso tudo?
Onde foi que nós fugimos desse plano original? Onde foi que a nossa identidade nos foi tirada, deturpada, transferida? E aí a gente cresce muitas vezes buscando, sabe o quê? Pertencimento. Os resultados muitas vezes não vêm porque a gente prefere pertencer e ser amada do que ter resultado. Você prefere muitas vezes se manter fiel à sua família de origem, tentar pertencer, do que ir para a vida. E tem muitas aqui que muitas vezes o que acontece? É como se você tem uma boia na sua mão. Você só tem uma única boia. E de um lado você está vendo a sua família de origem afundar. Seu pai, sua mãe, seus irmãos. E do outro lado está seus sonhos, seus filhos, seus desejos, sua vida afogando. E muitas aqui, inconscientemente e conscientemente, joga a boia para o pai, para a mãe e para os irmãos. E muitas vezes eu serve e fala assim, não, meus filhos estão novos, eles dão conta de chegar até na margem, não, meu marido salva. Não, os sonhos, depois eu olho para isso daqui. E eu estou jogando a boia para minha família. Porque muitas vezes eu só quero ser reconhecida, eu só quero ser vista, eu só quero me sentir amada, protegida, segura. E eu abro mão, e aí eu vou fazendo, eu vou trabalhando, eu vou... Cansa. Me perdi de mim. Quais foram as promessas que muitas vezes foram feitas para vocês e que não foram cumpridas? Quantas vezes, quando criança, muitas aqui esperavam o presente do Papai Noel o ano inteiro e ficava boazinha porque no final do ano o Papai Noel ia trazer exatamente aquele brinquedo que eu tanto queria. Só que chegava no final do ano, eu queria a Barbie, o Papai Noel me dava o Ken. Ou muitas vezes, para eu ter a Barbie que eu sempre quis, eu tive que ser muito boazinha, atender expectativas dos outros. Ou que muitas vezes eu só queria que no final de semana papai e mamãe me levassem para passear. Só que chegava final de semana, papai e mamãe estavam tão cansados que não levava e a gente ia almoçar no fundo de casa. E aí eu tive todas as minhas expectativas enquanto criança frustradas. E automaticamente o meu cérebro vai entender que eu não posso sonhar, eu não posso desejar, eu não posso ir, né? Muitas vezes eu não posso ir para a vida, nem ter o prazer de um sonho, porque doeu tanto, eu era só uma criança. Expectativas frustradas. E a vida vem repetindo com as frustrações muitas vezes. E sabe por que que a gente se frustra? Porque muitas vezes a gente não olha para a nossa casa interna. Não olha para dentro. Sabe aquele quartinho da sujeira? Você vai, o quartinho da bagunça? É assim dentro de você. É onde você acaba se distraindo. É onde é muito melhor eu passar o dia ou a noite
no celular, no Instagram, fazendo outras coisas, do que eu ter que olhar para o quartinho lá e ver o que está acontecendo. É onde é muito melhor eu trabalhar, não ter tempo para não ter que olhar para o quartinho lá dentro, para olhar lá dentro. E quando você resolve dar uma olhadinha, onde você começa a entregar a sua vida para alguém, vem essa pessoa para te mostrar, para te lembrar. Olha, fulana, lembra? Lembra quando você só queria a atenção da sua mãe? Pois é, sua mãe não te deu atenção, eu também não te dou. É onde o marido trai, é onde a melhor amiga te apunhala pelas costas, é onde do nada você acaba sendo roubada, mas é onde sempre vem uma situação para te lembrar da sua dor. Eu que vou mexer, eu que vou entrar nessa casa. E aí, muitas vezes, eu só fico da porta para fora. Eu me maquio, eu faço um botox, eu coloco acessórios, o externo, a fachada é linda, a grama do vizinho é sempre linda. Mas e por dentro? E por dentro, como é que está isso? E por medo de ter que olhar para essa mulher com medo do que os outros vão falar, do medo do julgamento, por medo do abandono, por medo da humilhação, eu vou colocando para debaixo do tapete, eu vou colocando lá para esse quartinho da bagunça. E quando eu coloco isso para o quartinho da bagunça, eu estou dando autoridade para as outras pessoas fazer o que bem entender com a minha vida. Não, Karine, não, eu jamais, eu sou dona da minha vida, eu tenho a minha liberdade, eu faço e aconteça. Aqui não. Mentira. Porque até essa autoafirmação você está se escondendo. O seu cérebro automaticamente está te protegendo. Autossuficiente, dou conta de tudo. Eu sou boa realmente. Mas só você sabe a dor que você tem. Deixa eu ler o que vocês estão colocando aqui, só para me ver. Eu sempre esperei ser amada como realmente eu era, mas a verdade nem eu mesmo sabia quem eu era. Vou ter que sair, mas já vou. Gratidão. Que bom. Escondi minha vulnerabilidade por muito tempo, buscando ser amada por minha coragem. Minha filha. É isso. Só que eu preciso começar a fazer as pazes com a minha história. Não dá para mudar o passado. É como se fosse um vaso. E eu preciso, muitas vezes, quebrar esse vaso para começar a reconstruir o novo. E, às vezes, eu vou quebrar esse vaso, mas eu posso colar os cacos da minha forma, do meu jeito. Tem uma mulher aí dentro de você que de verdade sabe o que quer. Tem uma mulher aí dentro de você que de verdade está disposta a pagar o preço. Mas quantas vezes é a criança que está no comando da situação?
A mulher sabe o que precisa ser feito. Mas tem uma criança aí dentro que está dando birra, que tem medo. E de verdade, se eu vencer o meu medo, se eu começar a buscar a ousadia, se eu começar a buscar a coragem que aquela criança lá atrás tinha, o que de pior pode acontecer na sua vida? Gente, porque criança é o ser mais puro, mais inocente que existe na face da Terra. Dependendo da criança, já chega e já conversa, oi, já mete o dedo na tomada, não tem medo de nada, atravessa a rua sozinha, pega as coisas, pode ser vidro, não sabe, tem a ousadia de engatinhar, de dar os primeiros passos, caiu, levantou, chorou, vai lá e faz de novo. Não é assim? Não foi assim com você? E por que quando é mulher não faz? Não tem essa coragem, essa ousadia daquele bebezinho que até para querer alguma coisa, abria a boca, chorava, 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 até ter a sua necessidade básica muitas vezes atendida, ou para ter a atenção de um adulto. E por que você não faz? É muito melhor, muitas vezes, eu saber o que eu quero e ir em busca, do que eu viver e se. Fui lá, vivi um dia, foi maravilhoso, cara, e nossa, mas foi lindo esse um dia, essas 24 horas, esse 1 hora. Mas agora tá doendo tanto. É uma dor que tá dilacerando a minha alma, mas pelo menos eu vivi. Pelo menos eu fui lá e fiz, pelo menos eu fui lá e senti. Só que eu vou ser muito mulher para bancar a minha dor, ou muitas vezes falo assim, deu certo ou deu muito errado. Quebrei a cara. Só que o que nos falta muitas vezes, sabe o que é? Humildade. Humildade para falar, errei, você está certo. Humildade para falar, poderia ter pensado melhor. Não dá para ser certa sempre. E de verdade, quando você fizer e der tudo certo, é porque você demorou tempo demais para fazer, ou para realizar, ou para executar qualquer coisa que seja na sua vida. Eu quero te convidar, porque tem muita gente que me procura. Hoje mesmo, eu tive que falar para uma paciente minha. De nada vai adiantar você estar comigo, você está buscando respostas, mas respostas vai adiantar o que na sua vida? Não vai adiantar nada. Vai te adoecer. Por quê? Porque você não decide e não age. Você só está o quê? Só buscando respostas. Respostas, sinto muito, mas comigo você está jogando o seu dinheiro fora. Tive que ser sincera com ela. Por quê? Porque muitas vezes, quando você busca essas respostas, o seu cérebro vai querer solução. E se você não age, você adoece. Porque você está consciente daquilo. A sua vida viu o que você viu. E ela é justa. Você não fez, ela vai buscar uma solução para aquilo. Qual é as decisões que você precisa tomar e que hoje ainda falta coragem? O que é que essa mulher precisa realmente fazer e que não tem coragem? E a vida, né? Para quem é da aliança sabe, a vida é justa. Uma vez que ela viu que você viu, sinto muito, mas ela vai te dar um jeito de facilitar a sua vida.
E sabe por que você não decide? Porque você não se enxerga. Você não se vê. Você tem uma potência aí dentro de você. E agora você tem um talento aí dentro de você, que Deus te deu. O que você está fazendo com esse talento? De verdade, o que você está fazendo com esse dom? O que você está fazendo com essa mulher, com essa liberdade de escolha que você tem? O que você está fazendo com a sua vida? Quais são as escolhas que muitas vezes eu preciso olhar para mim e não estou olhando? Servo bom, você está sendo uma serva boa ou uma serva ruim? Você está enterrando seus talentos ou você está colocando para fora? É a mesma coisa, por exemplo, eu, Karine, aqui é a menina dos meus olhos. Ah, é porque eu estou só doando, eu estou entregando conhecimento. Não, porque eu também estou crescendo. Porque eu também estou melhorando. Porque eu também estou me fazendo mais forte. Tudo na natureza, lindo disso, né? Tudo na natureza, tudo que Deus criou, cresce. Tudo que Deus criou, expande. Uma semente vira uma árvore. Uma semente vira um fruto. Uma gotinha com outras vira um oceano, vira um mar. O seu cabelo cresce, a sua unha cresce. Tudo que é vivo cresce. Deixa eu contar uma coisa. Até você cresceu. Porque talvez muitas vezes você esquece disso. Você também cresceu. Você também tem uma potência dentro de você. E não esqueça disso, ó, toda potência cura. Mas todo potencial adoece. Toda potência cura. Mas o potencial, ele adoece. Do que adianta você ter potencial para fazer as coisas? Você tem um potencial de você, muitas vezes, ouvir, nossa, amiga do céu, você é boa nisso, nossa, faz isso. Por que você está nesse relacionamento? Você não merece isso. Por que você ainda faz desse jeito? Você está jogando o seu potencial no ralo, você está adoecendo. O que eu estou fazendo com esse talento que Deus me entregou, que é só seu? E eu falo por mim, porque por muito tempo eu neguei a potência que eu tinha, o potencial que eu tinha, que eu tenho. Tem pouco tempo tudo isso na minha vida que está acontecendo. Eu vou pegar esse potencial e vou realmente transformar na minha potência. Eu vou pegar a minha maior dor e vou transformar realmente no meu maior testemunho. Se eu não desistir, se eu encarar, se eu realmente decidir, onde eu não vou mais contentar com as migalhas. Um potencial sem uma potência de nada vale, gente. Nada. Nada. Não me adianta de nada. Karine, mas eu não sei nem o que dá, o que eu sou boa. Descubra. Sabe por quê? Porque você é filha de Deus. E para
Todos, se você está nessa vida, de verdade, se você passou pela pandemia, se você está viva, minha filha, dá licença. É porque Deus tem um propósito muito grande para você. Vai em busca. Encontre forças. Pega na mão de alguém que realmente vai te levar para um próximo nível. Busca conhecimento, desenvolva. Esteja no meio de realmente de pessoas que vão te levar para um próximo nível. Aonde eu vou me cercar de quê? Qual é o livro que eu vou ter que começar a ler? Qual é no YouTube que eu vou começar a procurar? Quem é que eu vou começar a modelar? Qual é o movimento que eu preciso começar a ter hoje? Se você está viva depois de uma pandemia dessa, não é à toa. Deus tem um plano muito grande para você, assim como tem para mim. E eu posso começar a ser a protagonista da minha vida, ou eu posso continuar a ser a vítima. E de verdade, você acha que Deus vai colocar alguém, não sei nem por que eu estou falando isso, mas você acha que Deus vai deixar alguém nascer à toa? E se você está aqui me escutando, é porque tem um grande propósito para você, porque nós somos em 300 e tantas. A gente está aqui em menos de 12 pessoas aqui hoje. Então, não foi à toa. Quando você olha para esse querer de verdade, é da mulher ou é da criança? Ah, eu quero felicidade. Ah, eu quero paz. Ah, eu quero a minha família. Você já tem. Tá tudo dentro da gente. Mas eu preciso começar a botar ordem no caos. Eu preciso começar a colocar os pinguinhos nos is. Agora eu assumo a minha vida. Potencial todo mundo tem. Agora eu preciso de coragem, eu preciso de ousadia. Por que acontecem as traições? Aí as traições depende da situação, porque cada um tem um porquê. Mas na maioria das vezes, desde quando você namorava, você já sabia que não era o homem. Muitas vezes você nunca teve coragem de terminar. Talvez você está insatisfeita. Eu não tenho coragem de terminar. Mas se me trai, uma traição só acontece porque alguma coisa faltou no relacionamento. E é tanto do lado da mulher quanto do lado do homem. Aí é o que em mim está precisando disso agora. E se você olhar, tem todo um contexto. Tem todo um porquê. Nada acontece por acaso. E aí é você começar a olhar o seu relacionamento com essa pessoa. E se você começar a olhar todo o contexto, você vai ver que não tinha jeito de não ser diferente. E isso não é só para traição, isso é para morte, isso é para doença. Isso é para tudo que acontece, para todos os problemas na nossa vida. A traição, ela tem uma função.
e te poupa, talvez, de um monte de coisas aí. Assim também como a doença, assim também como os roubos, os furtos, todo cenário trágico da nossa vida. Tudo. Alguém quer perguntar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Boa noite, Karine. Eu entrei, eu estou viajando. Eu estou numa pousada, tá horrível, mas eu quero ficar ouvindo, tá bom? Tá joia. É Tá Rosângela ótimo. aqui. Uhum. Obrigada, querida. Tchau. Nada. Estou aqui. Tá. Pode falar, Maju. As traições, né, que eu coloquei aí a questão. E o medo, né, também reflete muito isso, né? Então, assim, se a gente tem medo de ser traída, a gente acaba atraindo o Uhum. medo que a gente tem. Então, depois da aliança, né, claro, fiz os protocolos de medo e acabou o medo. E hoje eu não tenho mais medo dessas traições, mas foi um questionamento, foi esse que eu fiz agora, foi para ter mais clareza ainda, né? E aí, se eu tenho medo da traição, isso foi implantado, todos os medos foram implantados. Lá no meu passado, quando criança, quem traiu quem? O que foi que eu vi? O que foi que eu senti? O que foi que eu vivi? Porque isso não é só traição, não é só de homem e mulher, não. É nos negócios, nas amizades. Gente, eu tinha minha melhor amiga, quando eu tinha 15 anos, a minha melhor amiga. Todo dia sumia um trem meu e eu chorava para ela. Ai, roubaram a minha blusa, eu lembro direitinho, minha blusa de frio, que a que eu mais amava. Ai, sumiu não sei o quê, sumiu não sei o quê. Um belo dia, fui lá para casa dela, ela não estava, falei, assim, espera ela lá em cima, pode subir. E eu sei lá o que me deu na cabeça, que eu abri a porta do guarda-roupa dela, que eu abri minhas coisas lá. Até a blusa de frio, a minha era creme, a dela era cinza, a minha blusa estava lá. Entende? E aí você começa a ver por que, né, naquela época eu precisava, e aí vem, né? Foi só mais uma das traições que eu tive, dos roubos que eu já tive na vida. Então, tudo tem um porquê, tudo tem. E esse medo que você tem hoje é porque lá atrás doeu tanto, tanto. E talvez eu só era um bebê que eu só queria realmente o peito da minha mãe, eu não queria mamadeira, eu não estava com fome, eu só queria o toque, eu só queria o peito da minha mãe ali. E aí eu não tive, e eu me senti abandonada. E agora eu tenho medo do abandono, eu tenho medo de ficar sozinha. E aí eu fico nos relacionamentos antes, né, muito mal acompanhada do que só. Mas tem muitas que ficam que não sabem nem que é porque eu não tive, eu não mamei na minha mãe. Eu acho que eu já falei aqui uma vez. Eu acho que eu já falei. Um atendimento que eu fiz, que a pessoa fala, Karina, não sei porquê, mas eu gosto de homem, né? Eu sinto tesão, prazer é com homem, mas vira e mexe eu me relaciono com mulher, vira e mexe eu relaciono com mulher. E aí eu fui, a gente foi escarafunchando, lá, olhando tudo. E aí foi aonde ela se sentia prazer, mas ela saciava o desejo daquele bebê que nunca mamou no peito da mãe. Literalmente. O desejo dela era só de sugar aquele peito. Entendemos a dor e ela nunca mais se relacionou com uma mulher. E aí o que lá atrás, hoje, me impede ou faz com que eu faça determinadas coisas. Por isso que eu sou apaixonada nessa questão da mente, do inconsciente, porque tem tanta coisa que acontece hoje que está relacionado lá atrás
E aí é a mesma coisa, né? Em tudo. Então, por exemplo, eu falo que eu fui curada no dia que eu atendi uma pessoa que abusava de criança. Eu tive que atender um homem que foi, né, que a noiva eles iam casar na outra semana, e aí a noiva dele descobriu que ele abusava da filha. E eu tive que atender, e entendendo a história dele, entendendo todo o contexto onde aquela criança ele estava inserido lá atrás, eu pude entender que não tinha jeito de não ser diferente. Porque a criança que habita dentro dele falava muito mais alto do que o homem, sabendo que era errado, sabendo que não pode, não que justifique. Mas quando você começa a entender disso, é o que hoje, né, os resultados que eu não tenho, o que aconteceu lá no meu passado. Só que muitas vezes, talvez, eu nem precise entender. É mais desafiador quando você descobre, quando você entende. Mas você também, a partir do momento que você fala, opa, eu quero isso, eu vou para isso, eu pago o preço para isso. Pode vir o que for, mas eu vou seguir aqui, eu vou seguir aqui, eu vou fazer, custe o que custar. Mas muitas vezes, quando você começa, o seu cérebro, ele automaticamente vai te poupar e vai falar, opa, isso aqui é muito ruim, não vai, não vai, para, não faz. Aí é onde acontecem as coisas. E aí é onde a maioria das pessoas cai, desiste e não vai. Agora, quer realmente, né? Aí é onde pague o preço. Mas tem muita gente que hoje me procura para entender, entende e não faz nada. Entende, e é igual hoje uma paciente minha mesmo fez. Aí, depois de 3 meses, ela, ai, Karine, eu falei, tá, tem horário. Só que quando desanda, aperta, procura. Não, deixa eu encarar, deixa eu ver, deixa eu fazer, deixa eu ir buscar realmente, né, resolver essas questões. E nessa hora, é a senhora que habita dentro de você, não é a criança. Ô, Denilda? Tá fechado o microfone. Ah, obrigada. Essa semana, conversando com a minha irmã mais velha, me chocou uma coisa que ela comentou, que sempre foi comentado isso sobre mim quando eu era bebê, e eu não conseguia entender porque eu não lembro quase nada da minha vida, da minha infância principalmente, eu não lembro de nada. E quando eu era bebê, meus pais eram agricultores e eles iam para a roça todo dia, né? E a mãe tinha uma penca de filho e uns cuidavam dos outros. E na época que eu era bebê, daí ela ia trabalhar da mesma forma, tinha que trabalhar. E aí os meus irmãos mais velhos, eles me colocavam nos formigueiros, onde eles achassem, para mim chorar, porque se eu chorasse a mãe voltava, entende? E isso, assim, sempre foi bastante motivo para mim até rir, né, da bobageira que o criaredo estavam fazendo comigo. Só que dessa vez doeu quando ela comentou isso, sabe? Uhum. Então, e assim, eu tenho necessidade de conversar com ela, parece que eu preciso estar sempre em contato, sempre preocupada, sempre querendo saber, sempre querendo ajudar, e acabo esquecendo de mim, né? Mas não justifica. Então, talvez uma questão assim, que da parte deles, com uma certa maldade, mas inocente, Uhum. tenha me marcado tanto que tanta coisa eu deixo de fazer hoje em consequência disso. A sua dor traz felicidade para o outro. A Isso eu sua já. dor, né, que era em cima do formigueiro, você chorava, sua mãe vinha para atender as vontades deles. E aí é como se eu preciso sempre estar atendendo expectativas para não doer em mim, porque dói tanto.
Eu assim fiquei pensando, né? Porque eu tenho tentado me autoanalisar melhor, tentar lembrar de alguma coisa, mas assim são pouquíssimos eventos. Eu tenho alguma lembrança assim depois dos 9, 10 anos. E eu vejo que as crianças, principalmente a minha neta, ela tem memória de 2 anos em diante, ela lembra de tudo que estava acontecendo na vida dela, né? E eu bloqueei praticamente toda a minha vida, qualquer coisa. Me sabotei, talvez, muito, né? Aí Deixei. não lembrar é a maneira inconsciente que o seu cérebro encontrou de te proteger, porque doeu muito. Então, é melhor eu apagar da memória do que eu viver essa dor de novo. Tem Então, que além buscar mais dessas coisa. maldades, teve mais coisa. Mas o seu cérebro fez questão de apagar para te proteger. Isso assim não foi só uma vez, isso se repetia sempre, né? E aí, o que você colocou no eu quero? Ser feliz, né? Qual E a é, minha preocupação qual é a idade que você colocou? agora, né? Hoje eu quero ser feliz com 65 anos. Eu tenho muitos motivos para ser feliz, mas assim sempre tá me faltando alguma coisa, sabe? Aquela aquela mágoa dentro de mim, raiva, sei lá o quê. Qual foi a parte do seu coração? Ou qual foi a parte do seu corpo? Coração, né? Uhum. Mas Falta isso mais uma coisa, mas é porque eu não posso ser feliz. é, pois é. E a única pessoa assim que eu tenho mais que eu faço muita coisa para me melhorar e é pela minha filha, né? Só que aí eu não tenho que Ela, fazer pelos outros, eu tenho que fazer por mim. não, eu tô fazendo por mim porque ela me ensinou muita coisa, entende? Só que aí os papéis estão invertidos, tá? E apesar Exato, da sua filha ser a sua mãe, te ensinar. exato, exatamente. Mas e quando ela era criança, eu sempre dizia para ela, quando ela teimava, né? Qualquer birra, eu dizia: não vamos inverter os papéis. A mãe ainda sou eu. Aquilo era uma afirmação, sabe? Eu tinha que. Porque eu acho que eu não me sentia mãe. Ou ela sentia, assim, que eu não era, né? Mas ela me mostrou muita coisa. E hoje eu busco me autorrealizar, talvez, por isso. Quem foi o nome da pessoa que veio na sua mente? A Janine, Quem é Janine? minha filha, Pega o seu papel de volta. E aonde você pode sim ser feliz. E a sua felicidade não machuca as outras pessoas. O seu querer não diminui as outras pessoas. As suas vontades não prejudica ninguém. A sua dor não protege os outros, não satisfaz os outros. Até quando você vai colocar as outras pessoas em primeiro lugar? É só o é, quê? Decisão. Em meio ao caos, eu decido ser feliz. Isso é para todo mundo, tá, gente? O que dentro do simples, no seu dia a dia, você pode fazer por você? Para você se sentir pertencente, para você se sentir alegre, para você se sentir viva, para você se nutrir, se sentir cheia de você. No simples. Domingo mesmo, eu saí daqui de casa, peguei, fui lá para o Parque Flamboyant, tirei meu tênis, coloquei meu pezinho, fiquei lá por horas, eu e Deus ali olhando, como eu me enchi de mim, como eu me nutri, como veio uma vontade, como foi bom, no simples.
não teve nada de extravagante, não teve nada demais. Mas eu pude conectar realmente com a minha criança ali naquela grama e dar para a Karine exatamente o que ela precisava. E assim é com vocês. O que vocês podem fazer no simples para ativar essa mulher aí dentro de você? No simples, porque não adianta você querer grandes coisas ousadas se nem no simples você consegue olhar para você. E talvez o seu corpo está gritando, né? Gritando o quê? Descansa, mulher. Deita um pouquinho na sua cama. Tira 15 minutinhos, desliga. Talvez o seu corpo está gritando. Então, eu tenho até um programa que chama 21 Dias com a K, que eu trabalho muito, você começar a sentir o seu corpo. Eu quero ver se eu faço até no final do ano, para começar 2026, para forçar eu também a estar fazendo, né? Para você olhar e entender o que o seu corpo está querendo dizer nas entrelinhas. Então, é onde ele dá sinais, até na hora que você for comer. Se você começar a olhar para o seu corpo, você vai ver que você se sacia comendo só um pouquinho. Quando você olha para essa mulher, quando você realmente tira ali um pouquinho, olhando para o seu corpo, você começa a sentir até o gosto da comida diferente. Você começa a realmente ter a necessidade de encher. Você começa a saciar, satisfazer. É verdade, tu sabe que desde o momento que eu entrei na aliança, muita coisa já mudou, né? E às vezes meu marido diz assim, tu tá com fome? Não, não tenho, não é fome, é vontade de comer. Era uma compensação que eu busco, né? E agora até perguntei para ele semana passada, não sei se sou eu ou tu também tá sentindo a mesma coisa, que é eu tô sentindo diferente o sabor da comida, mas eu faço a mesma comida sempre, uso os mesmos temperos, mas tá diferente, inclusive diminuindo a quantidade de comida. Movimento. Isso assim é bem real. Movimento. Quando você começa a se encher de si. Porque muitas vezes, aí é onde o quê? A gente come por quem? Por quem? Quais são as emoções que eu preciso engolir? Isso aí também já é para um outro encontro. Um outro encontro. Não, mas eu acho que agora mais ou menos eu entendi melhor, né, essa questão de pertencimento, de querer agradar, de estar sempre querendo agradar. Fica ansiosa com isso. Mas e aí eu vou parar. É onde o quê? Todas nós recebemos um talento. Todos nós temos um porquê de estar aqui. E aí não é sobre só receber, mas é sobre se posicionar. Eu nunca tive muito posicionamento. A vida está cobrando de todas aqui um posicionamento. O céu, ele não aceita, gente, falta de posicionamento. Talvez Deus está falando para você assim, filha, eu já sei como está a sua vida, eu já sei de cor e sorteado o que você está passando. O que eu não sei é o que você quer para a sua vida. O que você quer de verdade? Pede, abre a boca, decide. Prova para a vida o que você quer de verdade. Assume as consequências. E quando você se posiciona, é onde os milagres acontecem. Eu preciso começar a posicionar. Não é não, sim é sim. Se eu tenho dúvida, então não faça. Só que de verdade não fique de mimimi. Aceita que dói menos. Eu não vou sair desse relacionamento? Beleza, então aceita que é isso que você vai ter. Eu não vou sair desse emprego. Tá bom, então para de reclamar. Vai fazer para a vida. É o que você quer, você não tem coragem.
Sinto muito. Ah, mas é porque, Karine, você não sabe as condições. Tá, então não reclama, aceita. E continua. Agora, o que você vai fazer se você não se posiciona, se você não decide, o que você vai fazer para doer menos em você? O que eu vou fazer realmente para doer menos em mim até eu decidir, até eu tomar a coragem, até eu fazer alguma coisa? A única coisa que te prende é a sua mente, são os seus medos. E o medo é como se você falasse para Deus: Senhor, o Senhor não dá conta de nada. De nada. Tem que ser na força do meu braço. Se o medo está te paralisando, é porque você não sabe de quem você é filha. Se você não se decide, se você tem ainda medo para as decisões que você tem que tomar, é exatamente isso que você está fazendo. Então, não adianta nada você muitas vezes ir para a igreja, você ser assim, se você está falando, ó, o senhor não dá conta de nada. Descansa, entrega, para quem vai poder realmente resolver a tua vida. E você recebeu potência, você recebeu potencial, você tem capacidade. E aí é onde o quê? Honra a sua história. Honra em que sentido? Tinha que ser assim, sem mágoa, sem rancor, sem ressentimento, sem nada. Só que eu preciso fazer as pazes com o meu passado, com algumas pessoas, e deixar cada um e olhar daqui para frente. É daqui para frente. Não adianta nada. E quando eu tiver dúvidas, ou quando eu vou me cercar de pessoas que vão me levar para um outro nível. Eu vou em busca de respostas. Comece a honrar a sua história. Comece a honrar a sua história. E tem muita mulher aqui que está vivendo uma vida que não é a sua. Está vivendo a história das mulheres que vieram antes de você. E de verdade seja o orgulho daquelas que vieram antes de você. Seja o orgulho da sua mãe, da sua tia, da sua avó, da sua bisavó. Que você já é. Que pensa que é, né, na nossa bisavó, naquela época, tataravó. Essa liberdade para falar, para expressar, de trabalhar, de fazer, de botar a cara, né, de ter voz. Nós já somos. Mas agora eu vou ser de acordo com as minhas vontades, com aquilo que faz sentido para mim. Eu posso, sim, eu vou fazer isso. A porta está aberta. Eu posso fazer. Quebra o vaso. Quebra essas lealdades invisíveis que existem com o seu passado. Honra, né, o seu pai, a sua mãe, a sua família, sendo muito melhor do que eles. Porque, de verdade, assim como você foi ferida, você também vai ser curada. Curada quando você busca realmente respostas, mas quando você também começa a agir, quando você começa a ir para a vida. É você olhar para o espelho e se satisfazer. É olhar para o espelho e ver que as feridas, as marcas, o corpo são resultados. Essa é você. Chega de só querer o quê? Pertencimento, chega de só querer só reconhecimento, essa segurança. Tem uma mulher. E esse querer não é à toa. Essa idade que você colocou aí não é à toa.
Essa parte do corpo aí talvez é onde eu preciso começar a olhar com carinho. O coração, as emoções, a cabeça, os pensamentos, o estômago, o que você tem que digerir, os rins, o que eu estou retendo, as pernas, para onde é que eu tenho que ir, as costas, o que eu tenho que deixar para trás, o que eu tenho que devolver e entregar, a barriga, o que é que eu tenho que gestar, o que é que eu tenho que realmente, a boca, o que é que eu tenho que abrir, posicionar os olhos, qual é a visão, o que eu tenho que enxergar, os ouvidos, o que eu tenho que expandir, o que eu tenho que silenciar, para dar espaço. Cada um aí achou. Não foi à toa que você colocou essa parte do seu corpo. Não foi à toa que você colocou essa idade. E aí você vai voltar depois e ver o que estava acontecendo nessa idade que você colocou para que essa vontade aí, esse querer, se quebrasse. Vou fazer isso. E o sentimento é a mesma coisa. Não dá para fazer. Hã? A gente acaba esquecendo muitas vezes de viver a própria vida e vive a vida dos outros, né? Eu acho que eu fiz isso muito tempo. Uhum. É. E aí eu tinha tirado uma carta antes de começar, e aí tá aqui, ó. E se a história que você acredita for uma grande ilusão ou mentira? E se os seus pais não são o que você acredita? Quais foram as mentiras que muitas vezes contaram? O que foi que de verdade você por muito tempo acreditou sobre você? Você é muito mais do que isso. Você é aquela Que filha bom. amada, mimada, protegida, separada, única, guardada aos olhos de Deus. É. Quando você olha, realmente, a vida pode ter sido muito injusta com você, pode ter sido muito ingrata com você. Mas lembra de quem você é, filha. É. Quando tudo parecer realmente que não tem saída, começa, nem sei porque eu estou falando isso, nem gosto, mas está vindo. Mas começa realmente a pedir. Dobra o seu joelho e pede para quem pode fazer. Rasga seu coração, explora, coloca. Faz no outro dia postura, 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 postura. Dessa filha amada, única, separada. Você está viva. O que você vai escolher a partir de hoje para você? É fácil? Nem um pouco. Ou como eu sei disso? Ó, cada hora. Ah, tá bom, Deus, vamos lá. Mais essa, mais Mas essa, é. mais essa, tá tudo certo. Mas eu não desisto. Eu também não vou desistir mais. Eu tô firme. Para mim está sendo muito importante, muito bom estar aqui com vocês agora, no teu treinamento, tô aprendendo muito com o pessoal do grupo, tô aprendendo muito. E porque eu praticamente não tinha contato com pessoas do mundo lá fora, entende? Da porta da minha casa para fora, eu não tinha, eu deixei de ter convívio com as pessoas, entende? E isso me anulou bastante na vida, né? Eu me encapsulei, né?
E aí Mas- agora, essa é a história. Qual é a história que você vai começar a contar daqui para frente? Tem que reescrever, Uhum. né? Sim. Mas eu vou bem mais longe do que eu já cheguei agora até aqui, né? Muito bem. Isso para mim é muito importante, É só uma decisão. E eu já decidi. Então tá tudo certo. Certo, gente? Quer perguntar alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Então é isso. O começo, eu quero que você olhe com carinho. Esse querer, essa idade, esse sentimento. E essa parte do seu corpo e essa pessoa. Vou fazer isso sim, com certeza. É para todos, tá? E aí, depois, se tiver alguma dúvida, pode colocar lá no grupo ou me chamar no particular, que a gente entende. Mas se você for olhar realmente, as respostas estão todas aí dentro de vocês. Alguém lá do grupo me disse exatamente isso hoje. Tem que continuar remexendo que tu vai descobrir, né? Uhum. Eu já sou amada, é isso aí. Eu estou fazendo isso por mim esses dias. Eu já sou amada. É isso. E muito amada. E muito. Não é pouco, não, é muito. Você é filha amada. Gente, então é isso. Agradeço. Qualquer coisa, é só me chamar lá no grupo também, tá bom? Eu agradeço muito. Muito obrigado mesmo. Valeu, para mim valeu demais. Que bom, fico feliz. Obrigada, gente. Boa noite. Aproveita o Boa final de noite. semana para fazer alguma coisa por você. Aproveita, saia decidida daqui desse encontro. Uma coisa simples, mais fácil. Vai fazer toda a diferença para a sua mente, para o seu corpo, para a sua vida. Uma coisa bem simples. Não precisa ser coisa assim. Não, uma coisa simples. Certo? Beijos, boa noite. Tchau, tchau. Até a próxima.